Oi, meu nome é Richard Ludwig, eu sou bolsista do projeto de ensino Clube de Astronomia. Dentro do Clube de Astronomia, nós desenvolvemos, eu, juntamente com a aluna Ania Luiz Christi, que não se pode fazer presente, o trabalho de pesquisa Singularidade Gravitacional, o fim da luz. No nosso trabalho, eu vou apresentar um pouco a introdução, objetivos, metodologia, conclusão e, afinal, as referências de nossa pesquisa. Teria 4 perguntas, que acabam norteando a nossa pesquisa, sendo a primeira delas a principal, que é: o que é uma singularidade gravitacional? Qual a relação entre buracos negros, os BNs, e a relatividade geral de Einstein? O Big Bang possui alguma relação com os buracos negros? E o quão pequena pode ser uma singularidade gravitacional? Respondendo a primeira pergunta, o que é uma singularidade? Quando um corpo não possui mais pressão interna o suficiente para produzir uma força para fora que contrabalanceie o peso de suas camadas externas, o corpo acaba colapsando matematicamente a um ponto. Isso é o que ocorre em estrelas massivas, estrelas de massa 10 vezes maior que a massa solar. A estrela gera uma energia, que acaba gerando uma pressão interna, uma força para fora da estrela. A própria estrela, devido à massa que ela possui, gera uma força gravitacional, um peso, uma força-peso, que acaba fazendo uma força para o seu centro, para o centro da estrela. Quando a pressão interna não é o suficiente para vencer a força gravitacional da estrela, a estrela acaba colapsando gravitacionalmente, ou seja, ela acaba concentrando toda a sua massa em um único ponto minúsculo, do qual nós chamamos de singularidade em buracos negros. Ao final, as estrelas acabam passando por uma coisa que chamamos de supernova, mas no centro dessa supernova acaba sobrando a singularidade gravitacional e ao redor dessa singularidade um buraco negro. Existem os buracos negros de Schwarzschild, 4 classificações de buracos negros, sendo um deles de Schwarzschild, o buraco negro de Kerr, o buraco negro de Newman e o buraco negro de Kerr-Newman. Bem, o buraco negro de Schwarzschild são buracos negros estáticos, que possuem uma singularidade no seu centro, uma singularidade de um único ponto. Os buracos negros de Kerr-Newman, que possuem campo elétrico, que na verdade é um campo muito pequeno, então muitas vezes não é muito considerado, e principalmente o seu momento angular. As estrelas possuem uma velocidade de rotação e os buracos negros eles conservam essa rotação quando são formados. Aqui nós temos na imagem um pouco da morfologia, da estrutura do buraco negro. O buraco negro teria, como eu informei, no centro essa singularidade, que guardaria toda a massa do buraco negro. Ao redor dele teria o horizonte de eventos, do qual não pode mais escapar, do qual a velocidade de escape seria igual à velocidade da luz, então nenhuma partícula conseguiria sair dessa área mais. Buracos negros com momento angular possuem o que nós chamamos de ergosfera, que é nada mais que o campo gravitacional do buraco negro, e quando ele possui momento angular, esse campo gravitacional possui essa forma mais ou menos ovalada. Buracos negros também possuem, às vezes, discos de acreção. Quando eles estão próximos de algum objeto de grande massa, eles acabam absorvendo um pouco dessa massa e acabam colocando eles em rotação em um disco de acreção, do qual normalmente eles acabam expelindo jatos de energia. Agora, a relação dos buracos negros com a relatividade geral de Einstein. Bem, os buracos negros eles são objetos de massa que acabam deformando o espaço-tempo, o tecido do espaço-tempo, como pode ser visto ali na imagem azul com as duas esferas, uma maior e outra menor. O buraco negro ele seria o que seria mais ou menos a esfera maior, só que no caso com o tamanho muito inferior ao da esfera menor. Ele teria a gravidade suficiente para deformar muito mais esse tecido do espaço-tempo, porém com um tamanho muito pequeno, e ao seu centro a singularidade gravitacional, que na verdade é a causadora de toda essa deformação espaço-temporal. Bem, nas proximidades de um campo gravitacional muito forte, o espaço-tempo sofre uma deformação, que provoca um aumento da distância radial à massa central à medida que nos aproximamos da mesma. Ou seja, como podemos ver aqui, é como se fosse um ralo de uma pia. O que acontece é quando o campo gravitacional é muito forte, essa deformação do espaço-tempo é muito maior. É como se um ralo fosse um pouco mais... como se fosse muito mais vertical do que horizontal, como se a queda fosse muito mais rápida do que o tamanho do ralo. Por exemplo, como está aqui na imagem do astronauta, ao se aproximar do buraco negro, ele sofre o que nós chamamos de espaguetificação, em que os pés, as pernas que estariam mais próximas da singularidade acabam
sofrendo uma atração gravitacional muito mais forte do que a cabeça do astronauta, que aconteceria esse esticamento realmente do astronauta, né? Big Bang ele seria, em teoria, um minúsculo ponto no espaço que armazenaria toda a massa e energia do universo. Portanto, ele seria um ovo cósmico, né? Um buraco negro. Os buracos negros seriam, teoricamente, o fim do universo, né? O fim de grandes estrelas, e ao final dessas grandes estrelas esses buracos negros acabariam armazenando toda a massa ao redor de estrelas menores, né, de nebulosas, acabariam coletando essa massa. Os buracos negros, então, seriam o fim do universo. Se eles são o fim do universo, então poderiam também ser o início com o Big Bang, né? E já que o Big Bang é um ponto muito minúsculo que é capaz de gerar toda a energia, e é um ponto que expande de tamanho, gerando todo esse universo, ele explode, né? O Big Bang, a grande explosão, seria os buracos negros pequenas bombas realmente, né? Ou qual é o limite também de uma singularidade gravitacional? Qual é a massa máxima que um buraco negro pode ter? Os objetivos principais dessa pesquisa, né, seriam apresentar a singularidade gravitacional, os buracos negros e a sua morfologia, né? A busca e troca de conhecimentos relativos à astronomia, que é o objetivo central do Clube de Astronomia, né, do projeto de ensino. Compreender as etapas da evolução das estrelas e do próprio universo, né? Divulgação e popularização nos estudos astronômicos, né? Que é também um dos objetivos centrais do Clube de Astronomia. E trazer uma base para a discussão do trabalho e de revisão da literatura científica. Essa é uma pesquisa de caráter biográfico, né? Realizada de outubro a novembro, com o início em discussões sobre o tema que é relevante ao estudo de astronomia, participação em palestras com diversos pesquisadores da área, né, já que em tempos de pandemia não se pode ter mais as reuniões presenciais, nós convidamos pesquisadores de diversas universidades para participar dessas discussões a respeito do estudo de astronomia. Bem, a pesquisa também teve coleta de dados em livros, vídeos e artigos científicos, entre outros, a análise dos dados coletados e após a apresentação dos resultados. Bem, como conclusão, podemos ter que, devido à escassez de pesquisa e informações a respeito das singularidades, sendo um dos principais motivos a dificuldade na extração de informações dos buracos negros, já que, devido ao horizonte de eventos, por exemplo, acaba capturando boa parte da luz, não se pode ter muita informação da singularidade, né, já que não se sai nenhuma informação do buraco negro. Então, seria necessário ainda muita pesquisa, e também, já que é uma área em muito desenvolvimento ainda, né? Aqui estão as minhas referências. Muito obrigado.